Vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Disse Jesus: Bem-aventurados os que são brandos, pois possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. E numa outra passagem, Jesus disse o seguinte: Quem perante seu irmão se encolerizar, disser-lhe raca ou és louco, merecerá ser condenado. Como nós podemos ver nessas passagens, Jesus torna uma lei a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Jesus condena a violência, a cólera e toda expressão descortês. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Quando Jesus promete aos brandos a posse da terra, ele diz que os bens terrenos são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Porém, quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, não mais será assim. E isso é muito claro quando nós observamos o nosso mundo. Nós vemos que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, os bens terrenos são conquistados por aqueles que de alguma forma são violentos. Talvez não necessariamente a violência física, mas a violência da corrupção, da trapaça, do roubo, ainda que seja um roubo oculto. Então, quando Jesus promete aos brandos a posse da terra, ele está falando o seguinte, que os brandos e pacíficos de hoje, que muitas vezes são prejudicados na conquista dos bens materiais, no futuro, que talvez não esteja muito distante do ponto de vista espiritual, talvez uma centena, 2 centenas de anos, quem sabe, poderá, quando a humanidade estiver submetida à lei de amor e de caridade, os bens terrenos não mais serão conquistados pelos violentos, porque a humanidade, submetida à lei de amor, submetida à lei de caridade, possibilitará que todas as pessoas possam ter acesso aos bens terrenos, de tal forma que não falte o mínimo necessário a ninguém. E neste capítulo, na parte da instrução dos espíritos, nós temos algumas mensagens de alguns espíritos. E como sempre nós fazemos, nós selecionamos alguns trechos de cada uma dessas mensagens que vão trazer a essência dessas mensagens para que nós possamos refletir e comentar. A primeira mensagem do Espírito Lázaro diz o seguinte, sobre a brandura, sobre a mansuetude, sobre a doçura. Olha o que ele diz. Muitos são sorridentes, mas têm veneno no coração. São brandos, sinados à gasta. Falam bem na presença e difamam na ausência. São benignos em sociedade e tiranos domésticos. Eles podem enganar os homens, mas não enganam a Deus. Uma outra mensagem, agora é a vez do Espírito Amigo comentar sobre o mesmo tema. A caridade mais penosa, ou seja, mais difícil, porém mais meritória, é perdoar aqueles que são os instrumentos do nosso sofrer e que provam a nossa paciência. Ele também diz uma coisa muito interessante. Quando nós olhamos para as nossas dores e olhamos para as nossas bênçãos e as comparamos, nós podemos ver que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Procurem fazer esse exercício. E por fim, ele termina com um convite. Coragem, amigos.
Sede pacientes, sede cristãos. Então a mensagem do Espírito amigo exaltando a paciência. E agora vem o Lázaro, novamente, numa outra mensagem, falar sobre obediência e resignação. Ele diz o seguinte: a obediência é um consentimento da razão, a resignação, um consentimento do coração. Forças que carregam o fardo das provações que a revolta deixa cair. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Nós temos duas forças dentro de nós: a obediência, que é consentimento da razão, quando nós pensamos e observamos que é melhor ser obediente. E a resignação é um sentimento, é algo que vem do coração. E que essas duas forças nos ajudam a carregar os fardos das provações e das dificuldades pelas quais nós passamos. E sem essas forças, se nos revoltamos, esse fardo cai. E continua ele na sua mensagem. Na atualidade, ou seja, no mundo atual, a virtude é atividade intelectual e o vício é indiferença moral. Olha o que ele está dizendo para a gente. No mundo atual, nós crescemos muita inteligência, ou seja, a grande virtude da humanidade atualmente é a atividade intelectual. Por outro lado, nós temos uma grande diferença moral com os outros. Somos pouco caridosos e isso é o vício da humanidade atual. E aí ele fala: bem-aventurados os que são brandos, porque eles ouvirão aos ensinos. O Espírito Protetor também traz uma mensagem que fala sobre orgulho. Separamos também alguns trechos. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Então, perante uma comparação que vos possa rebaixar, entregai-vos à cólera. Portanto, a origem da cólera e mesmo das impaciências está em quê? No orgulho ferido. Se vos observasseis nesses momentos, ou seja, nos momentos de cólera, teríeis medo de vós próprios e vos achareis bem ridículos. Se nós nos pudéssemos observar no momento que nós estamos encolerizados, nós teríamos até mesmo medo de nós mesmos, ou então nos acharíamos muito ridículos. E continua ele: a cólera a nada remedeia, altera a saúde, compromete até a vida, infelicita os que o cercam. Se não exclui certas qualidades, impede que se faça muito bem e pode levar à prática do mal. Então, olha as consequências da cólera que ele lista aqui para nós. Primeiro, não resolve nada, compromete a saúde, pode comprometer até mesmo a nossa vida e aí traz infelicidade a todos os que estão ao nosso redor. E se ela não exclui as qualidades que nós já possuímos, a cólera impede que nós faz com que nós façamos menos bem do que poderíamos fazer. E além disso, pode nos levar a praticar o mal. E por fim, uma mensagem de Hahnemann que diz o seguinte: o ser humano não se esforça para corrigir os defeitos dos quais se compraz ou que exigem esforço para serem vencidos, culpando o seu temperamento ao invés de confessar-se culpado. O corpo não dá vícios ou virtudes, elas vêm do espírito. Senão, o espírito não teria nem mérito nem responsabilidade pelos seus atos. E ele conclui dizendo: aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Ou seja, muitas vezes nós não nos esforçamos para corrigir os nossos defeitos porque nós até gostamos dele. Ou porque dá muito trabalho, então a gente resolve nem mexer nele e aí põe a culpa do temperamento ao invés de assumir a nossa responsabilidade. Mas a responsabilidade é sempre nossa. O corpo não traz vício nem virtudes, eles são de origem espiritual. E se nós quiséssemos, nós sempre poderíamos nos corrigir. Agradecemos a todos que participaram conosco deste estudo. Até uma nova oportunidade, se Deus quiser.